Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, hoje nós temos uma live especial. Vai ser com a professora doutora Maé de Passos. Cara, vai ser sensacional. Ela já está entrando aí. Tá? Vai ser muito bom para a gente conhecer um pouco mais sobre as punks na cultura alimentar brasileira e principalmente para a agricultura familiar, os pequenos produtores. Vai ser muito legal, pessoal. Não percam. Vamos entrando. Vamos entrando aí. Ed, que bom! Oi, boa tarde. Aliás, aqui 6h05 aqui em Roraima, 6 extremo e 5, norte do né? Eu tinha Brasil. esquecido desse negócio do horário. E aqui eu estava desesperado, com dois carros batendo na frente lá e fechou a avenida, não tinha como voltar. Eu falei, meu Deus, acho que vou fazer live no carro hoje, mas deu tempo. Graças a Ai, Deus. que bom. O som tá bom aí, o volume? Eu tô achando um pouquinho baixo o teu. O meu tá baixo? Um pouco. Deixa eu voltar aqui então. E agora? Não, tá dando para escutar. Não sei se é porque eu tô com fone de ouvido. Aí agora. O seu para mim tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá bom então. Mas tá dando para escutar, tranquilo. Tá, Não pessoal, tá tudo muito certinho? alto. Deus Eli, tá dando para ouvir aí, Deus Eli? Tá dando para ouvir? Tá ouvindo bem o pessoal? Tá tudo certinho? O som tá baixo? O meu, Mas, será que tá baixo? Eu acho professora que é Gleice o aí seu, entrando. Alci. Será que é o meu aqui? E agora? Não, para mim tá dando para escutar, que eu tô com fone de ouvido, tá tranquilo aqui. Mas assim, não tá muito alto. O meu tá bom? Eu acho que agora O seu tá melhorou. ótimo. Eu acho que responderam ali que estão bons os Não, áudios. acho que tá legal sim. Não, Deus Eli, eu acho que o seu estando bom tá ótimo. Tá? Eu acho que vai ser, que é o que mais importa aqui, vai ser a sua apresentação, a sua participação. Bom, prazer, né? Conseguir aí um espaço com você para a gente poder trocar essa ideia, né? Na verdade, assim, acho que eu vou sabatinar mais você para que você possa dar esse feedback para a gente sobre as punks, né? Lembrando a todos que estão entrando aí, né? Alunos lá do Instituto e tal, que de punk, gente, punk não é nada novo, tá bom? Não é nenhuma comida que se inventou com tecnologia, não, tá bom? Então, sempre eu gosto de falar isso, porque o pessoal, quando vê punk, fala assim, né, o que é isso? É novo? É comida nova? Tal? Não, isso é bem antigo, muito antigo, né? Então, assim, o pessoal está entrando e vamos esperar aí um pouquinho, né? Ó, Mas você eu queria... mexeu em algum local aí que seu som ficou melhor. Ficou? Mas aí depois voltou, eu não sei. Você. Não fiz nada, não. Ah, tá. Não, achei estranho. Tá dando para ouvir bem? Tá, eu tô ouvindo, mas o seu som continua um pouco baixo, mas para mim tá tranquilo. Eu não sei como é que tá pro pessoal Tá. aí. Tá bom. Ó, isso aqui no fundo aqui não é do meu neto, não, é meu, tá? Ué. E o pessoal fala assim, mas que do seu netinho, do seu filho. Eu falei, não, é meu mesmo. O que eu fui fazer hoje? Meu celular tá dando problema direto. Aí eu fui ver para trocar. Mas você acredita que não tem nada? Só com 20, 30 dias chegando? Que Gente. coisa louca. Sério? E eu tô no desespero com o celular, porque agora tudo nosso está sendo as aulas remotas, tudo, entendeu? Então, assim, não tá dando. Eu estou Tem que usando, ter inclusive, um. a minha esposa, Ah, tá. entendeu? Olha, tá entrando aqui o pessoal, maravilha. Mas vamos lá, eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar. É E que o eu queria, tempo é um então, que pouco você curto. falasse um pouco de você,
você falasse também do seu livro, tá? Que a gente está esperando sair a segunda edição para adquirir, né? E Mas tem uma fila começasse... ainda da primeira. E É, tem uma fila da primeira edição, tem algumas pessoas já entram em contato todo dia comigo, né? E não está mais à disposição em nenhum local mais de venda, até por conta da pandemia, não deu para fazer outra tiragem. infelizmente está essa situação agora, não tem jeito. Mas eu queria que você falasse de você, o pessoal conhecer um pouco mais você e falar um pouco do seu livro, né? Aí depois eu saio, quero várias perguntas, dúvidas que a gente quer tirar. Ok. Primeiro, te agradecer, né, o convite, né? Tenho feito uma live por mês para poder dar conta, são muitos trabalhos, muitos programas, projetos, artigos, e é muita coisa para fazer. E aí eu estou procurando priorizar uma por mês. Nesse mês foi você, né? Mês passado foi com o pessoal do IFPI, né? O pessoal lá do Piauí. Já tem outras aí em vista e vamos ver como é que vai ficando aí dentro dessa agenda, que apesar da gente estar nessa quarentena, né, parece que o nosso trabalho triplicou, porque aí a gente começou a fazer tudo aquilo que a gente não conseguia fazer quando a gente estava, né, na ativa, trabalhando de forma física, né, e não de forma remota. Bom, meu nome é Maed, né? Assim, muita gente já me conhece pelas redes sociais, tenho feito palestras em vários locais aí do Brasil, inclusive em São Paulo, eu estive ano passado em Bauru, São Luís, já fui 3 vezes a São Luís ministrar palestra, e assim, vários locais aqui mesmo, em Roraima, em outras cidades além da capital. E tem sido, depois que eu enveredei para o campo de trabalhar diretamente com as PANC, inclusive na agroindústria de alimentos, então eu fiquei bastante assim atribulada de trabalho, de convites, para tentar trazer, né, buscar, resgatar tudo isso aí que a gente tem. Não só resgate, a gente vai falar um pouco bem desse conceito aí, muita coisa que muita gente acha que é novidade, não é, né? Então a gente vai já falar desse conceito. E aí eu sou bióloga, né? E fiz mestrado e doutorado no INPA, em Manaus, na área de botânica. Todos os dois foram com palmeiras, um foi com buriti e o outro foi com inajá, né? E no caso, todas duas são punk também, né? Primeiramente eu comecei com a parte histológica de buriti, fazendo análise das células, das folhas do buriti, né, e exaltando toda a questão dos usos e das potencialidades. Vocês também têm bastante buriti aí na região de vocês. Depois eu fiz com o Inajá já comecei a trabalhar mais com a parte de germinação e produtividade, né, para ver justamente essa questão do plantio, de tentar se reproduzir o Inajá. Na época era para biocombustível, né, e tudo isso aí se enquadra dentro da agroindústria, né, não só a agroindústria, você pode ter indústrias de diversos ramos, né, então comecei a trabalhar nessa parte e em 2012 eu assumi disciplinas dentro do curso de agroindústria de alimentos, né, no concurso que eu tenho aqui, sou concursada do Estado, e tem aqui uma escola de ensino profissionalizante, ensino técnico profissionalizante, e eu assumi as disciplinas voltadas para a botânica, que é a minha área, né? Então, desde a parte de aquisição de frutas e hortaliças, até a parte de microbiologia de alimentos, mas sempre voltado para a área vegetal. Identificação, usos e prática, né? Então, comecei a trabalhar com as práticas na tecnologia de alimentos e a partir daí, em 2012, eu comecei a perceber justamente essa questão do uso de tudo isso que a gente tinha, né? Quando eu cheguei lá, eu percebia que se fazia muita geleia, muito doce, mas tudo de frutas batidas, né? Aquela coisa como a gente chama de monótona, né? Ou seja, trabalhar inclusive com plantas que, pelo menos para quem mora aqui no extremo norte no Brasil, não via muito sentido. Trabalhar com maçã, com morango, com plantas que a gente nem planta, nem tem por aqui, de forma nenhuma, nem cultivada. E aí, até diante de crises, né, de crises assim, econômicas, assim, dentro da educação, a gente sabe que as coisas não são fáceis, você conseguir insumos para você poder ministrar disciplinas que são caras, que têm um custo alto. E aí, uma das soluções que eu vi foi trabalhar justamente com reaproveitamento de alimentos e com plantas que tinham na região, que se não fossem nativas, silvestres, né, mas que fossem pelo menos cultivadas aqui.
E aqui a gente tem muita banana, aqui a gente produz muita banana, aqui a gente tem o cupuaçu. E por que a gente ficava insistindo em fazer, né, geleia com plantas que a gente, né, com espécies que a gente nem tinha na região? Framboesa, amora. Então, pois é. Então, assim, Moranga. A gente usa as mesmas técnicas, mas a gente pode adaptar tudo para a nossa região. Para o que a gente tem, para o que é possível, aí entra, né, a questão da agroecologia, do que é possível se plantar e ter por aqui. E aí eu vi que isso também diminuía o custo, né? E aí, trabalhando com essa questão do aproveitamento, fiz alguns projetos no Centro Técnico, né, de Educação Profissional, no curso de Agroindústria de Alimentos, né? E aí fiz alguns projetos com esse reaproveitamento. Em 2014, o Knup lançou um livro. O Knup é um amigo meu, um colega de muitos anos já, desde a minha época de mestrado, em 2001. A gente se conhece já faz bastante tempo. Eu procurei ele em Manaus, eu fui até Manaus para adquirir o livro dele, conversei com ele e falei nessa questão que eu estava querendo trabalhar com as PANC dentro da agroindústria de alimentos. Até por, né, nós estamos aqui na região amazônica e a gente tinha que trazer isso, né? Ele achou assim fantástico e me deu a maior força. Eu digo, acho que você tem que continuar e junto esse material. Aí eu disse para ele que eu estava com vontade, inclusive, de escrever um livro, porque eu tinha bastante material para isso, assim, né? Eu nem consegui colocar no livro, claro, que tudo que eu tenho, porque você sabe, tem custo, né? Esses livros têm um custo alto. E aí o que eu consegui colocar, eu fiz, muita coisa no laboratório, fui testando, fiz vários projetos, fui premiada, né, em alguns projetos. E aí comecei, né, a trabalhar com as PANC desde 2012 com aproveitamento, e o aproveitamento integral de alimentos entra dentro do conceito de PANC, porque são partes não convencionais que são desprezadas e descartadas, né, desperdiçadas. Casca de banana, folhas. Não tem sentido tu comprar cenoura e deixar as folhas lá, se as folhas eu acho mais gostoso do que a cenoura. Tem algumas feiras que o pessoal já está começando a vender as folhas. Pois é, mas assim, aí eu comecei a fazer um trabalho em cima disso. Justamente os 2 projetos que eu fui premiada, foi justamente levando essas plantas para dentro de um restaurante popular, dentro da Universidade Estadual daqui de Roraima, inclusive na época eu era professora lá. E aí eu levava isso, as pessoas pagarem, o projeto deu super certo, acho que você já viu, né? Eu falei isso na outra live. Depois eu peguei e levei, por que não, para uma cozinha mais requintada, né? Porque até o nome do livro ele tem esse sentido. Muita gente critica, mas pop fica parecendo coisa de governo, mas é exatamente para chamar atenção, pop significa popular. Então ela pode alimentar todo mundo, sem preconceito, né? Então, assim, não tem coisa, né? Não tem nada mais democrático do que praia, não tem nada mais democrático do que comida, né? Por que esse preconceito? Por que eu tenho que comer isso para eu parecer mais chique que aquilo? Aliás, isso é uma das barreiras que a gente tem com relação a esse afastamento, né, das pessoas, das plantas mais, vamos dizer assim, não convencionais. E aí comecei a levar isso. O primeiro que eu participei, o segundo projeto que eu participei, que foi justamente esse, levando as PANC para dentro de um restaurante. A gente foi premiada aqui, junto com outras áreas, era assim, impressionante, o pessoal do IEL, né, com uma bolsista lá, Ranionada. E no segundo ano que eu fiz, nós também fomos para o pódio, né, junto com o pessoal da informática, da engenharia, né, e aí eu achei muito legal, eu até eu falo isso, ganhar prêmio fazendo o povo comer mato, né. E a gente fala mato, 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 e eu até vou ter uma preocupação hoje de esclarecer melhor essa questão do mato, porque muita gente reduz o conceito punk apenas para mato. E não é só mato, também mato, né? O que as pessoas chamam de mato. Não só mato, mas assim, o legal do conceito, eu já conversei isso bastante com o Knup, é que ele engloba todo mundo. E eu adoro essas coisas assim, sem preconceito, democráticas, entendeu? Por que eu tenho que seguir um padrão, que eu só vou comer um tipo... só vou comer planta silvestre, planta nativa, né? Só vou comer... Não, né? As PANC, elas envolvem tudo isso que está aí, que está sendo, de uma forma ou de outra, negligenciada. Então, isso é bem legal, que as pessoas entendam bem essa questão do conceito de PANC, para não ficar... essa coisa. O que é punk? Punk são ervas daninhas que ninguém conhece, ninguém come, ninguém coloca no dia a dia, né? E erva daninha também, assim, é um termo que a gente nem gosta muito de usar. Ou invasora, o que seja. O que eu digo, comida é comida.
né? Então, a gente, acho que com o que a gente está passando hoje em dia, dá para a gente perceber bem a importância, né, de tudo isso que está acontecendo e do saber fazer também, que a gente vai falar mais para frente, que a gente se propôs aqui a falar da questão também da cultura alimentar. Bom, e aí com isso, em 2018, eu lancei o livro, né? Eu já tinha bastante material, lancei o livro e, assim, foi um divisor de águas, assim, porque você sabe, a gente trabalha dentro dos laboratórios, ministrando aula, a gente sempre fica meio escondido ali, a gente quer que todo mundo conheça esse mundo fantástico e às vezes a gente não... Eu acho que pesquisa ela tem que ser aplicada, né? Isso entra bem dentro do conceito de tudo que a gente tem trabalhado, né? E uma das áreas da botânica que se preocupa com isso é justamente a etnobotânica, porque o que o pessoal da biologia, da botânica está fazendo, o Knupp é biólogo também, é justamente a etnobotânica, né? Que seria o quê? Justamente estudar essa questão, o que as comunidades, o conhecimento que nós temos, né, nessas comunidades, de como elas usam, que essas comunidades que usam plantas mais não convencionais, e trazer isso, né, para a luz da ciência, do conhecimento e devolver isso para que as pessoas, né, abram, né, suas mentes e leve esse conceito também para dentro, de forma usual, né? Então, assim, é uma pesquisa, o que me encanta é exatamente isso, que não é aquela pesquisa de gaveta. Você escreveu, você faz um currículo maravilhoso, imenso, mas aí depois, mas ninguém fica sabendo. E o que é legal das punk é justamente que ela ganhou um corpo muito grande. Trabalhar com punk, muita gente já trabalha há muito tempo. Eu estou lançando agora um artigo de etnobotânica. Etnobotânica, né, uma parte da botânica que estuda justamente os usos das plantas, né, pela sociedade. Né, a sociedade ou rural, ou grupos, né, da sociedade, as comunidades, ou quilombola, ou indígena, ou ribeirinha, né, você transferir esse conhecimento todo para cá, para a botânica, interpretar e devolver isso. E aí você divulga e as pessoas vão conhecer mais e saber o que elas estão comendo ali. Bom, eu escrevi o livro e desde o livro eu não parei mais, assim, aí foi muita palestra, muita coisa, fazendo inúmeros projetos, ministrando aula, tentando levar isso, essa mensagem de uma forma bem prática. Eu desenvolvo vários projetos, assim, você até me perguntou sobre essa questão de como que a gente vai, como que eu faço isso, se é meio que sozinha, você sabe que não é fácil fazer pesquisa e a gente faz mesmo meio no braço e só, praticamente, né? Não é fácil. Então, assim, a minha ideia era procurar a quem interessava isso. Então, eu tenho aqui um grupo, eu trabalho com alguns alunos e os agricultores também, né? Tentando levar para a feira, tudo isso aí. Então, eu gosto, onde eu chego, eu vou primeiro na feira antes de ministrar qualquer palestra, justamente para conhecer a cultura local, para ver o que as pessoas estão trabalhando na feira, e é isso que eu tento fazer em Roraima. E aqui, inclusive, eu acho que assim, a gente já teve assim, alguns avanços, devagar, né, a gente vai plantando, mas já tem alguns anos aí atrás que a gente está tentando, né, plantar, fazer com que essa semente desabroche, né. E é isso, aí o livro foi lançado, depois alguns artigos, tudo mais, e participando de vários eventos e projetos de extensão, dentro mesmo do curso que eu trabalho, tenho feito muita coisa, assim, várias parcerias também, é importante. Parceria, inclusive, com a Embrapa local, é interessante, com o ICMBio, eu tenho alguns amigos, tenho algumas parcerias no ICMBio para desenvolver alguns projetos, inclusive no Maranhão. Outra área também que eu estou bem interessada é trabalhar com o pessoal do Maranhão, porque o Maranhão, a gente até conversou sobre isso um dia, né? Tem muita coisa para fazer, e assim, é isso, né? Então, a minha vida é bem essa. E aí eu procuro jogar nas redes sociais tudo que eu estou fazendo, porque a gente tem mais é que divulgar mesmo, tudo que a gente tem para a gente conseguir adquirir a sonhada soberania alimentar, principalmente para a gente que mora aqui no extremo norte do Brasil. Então, a gente fica muito dependente de muita coisa. Hoje, o mundo inteiro está passando por uma pandemia, quer dizer, uma situação que de repente podia ser de escassez de alimento, que eu já até escrevi uma matéria sobre isso para um jornal aqui, ela é possível. Aí teve aí a questão dos gafanhotos, então a gente tem que estar preparado para tudo isso. Né? Então, para a gente estar preparado para tudo isso, a gente também tem que, né, arregaçar as mangas e tentar fazer. E para levar isso aí não é fácil.
e é isso que a gente tem feito, né? E o pessoal... E aí eu me apaixonei, né? Me apaixonei por tudo isso que está aí. É apaixonante, assim, trabalhar com as punk. Eu trabalho, assim, acho que 24 horas por dia com punk. Se eu não estou assistindo o programa sobre punk, eu estou lendo sobre punk, eu estou escrevendo sobre punk, eu estou... É direto isso, a minha vida, eu respiro isso aí o tempo todo. Não, legal. E quando você falou dos gafanhotos, né? O pessoal que tá na live aí, né? Que vão assistir depois, vocês podem ter certeza que daqui a pouco a maior fonte de proteína que vai ser utilizada vão ser os insetos, tá, pessoal? Já tem muito estudo disso, tá? O impacto da pecuária, ela é assustador, o impacto da pecuária para o meio ambiente. E diz que gafanhoto é uma delícia. Eu sou louca para experimentar. Eu já comi. Eu queria já. Eu já comi. Entendeu? Eu sou casada com um entomólogo, eu vivo tentando convencer ele a gente a trabalhar com insetos também. E tem uns estudos, inclusive um pesquisador canadense, que eles estão desenvolvendo uma farinha de proteína com inseto. E, assim, o teor de proteína nossa, uma colher Semana de sopa passada teve de carne. Teve uma mesa redonda e mostraram vários produtos já em outros países à base de inseto. Vários. No Brasil não é permitido, a lei não permite ainda. Mas pode ter certeza que isso vai acontecer. Vamos lá, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você praticamente já respondeu uma minha aqui, né? Que acontece de forma isolada, assim, essa questão do estudo, né? A gente percebe... Não, mas a gente vai voltar nesse assunto. Eu estou falando mais de uma questão pessoal, assim, das pessoas que estão fazendo alguma coisa. Então você me responde. Como estão os estudos da botânica em relação às punks? Ou isso são práticas e pesquisas isoladas? Aí eu já deixei aí no início. Bom, quando a gente fala dentro da biologia, né, em estudo de botânica aplicada, né, às comunidades, a gente está falando de etnobotânica. Né? Então, assim, a etnobotânica, ela traz justamente essa questão da cultura alimentar, né? É meio que tem um feedback bacana, porque etnobotânica, você vai estudar justamente os usos dessas plantas pelas comunidades, né? Aí você trabalha em cima da identificação dessas plantas, aí entram várias áreas, então é meio que um estudo da botânica, junto com a antropologia, né? E em cima também das questões funcionais que essas plantas podem oferecer. Então, assim, são várias áreas, né, que a gente pode trabalhar, é um campo interdisciplinar, né? Então você pode trabalhar em vários campos. Justamente as punks se encaixaram muito bem, porque o que é etnobotânica? Né? Etnobotânica é um estudo dentro da botânica, é uma ciência que já existe há muitos anos. Entendeu? Eu estou com um trabalho que eu vou citar agora, que foi feito no Maranhão, que foi feito no século XVII. Os caras pegaram e interpretaram, né, na linguagem que eles deixaram aqui, as plantas que eram utilizadas no Maranhão no século XVII. Né? Então, eles pegaram, identificaram através da linguagem que tinha lá, a maioria era baseada na língua tupi-guarani, interpretaram que plantas eram aquelas, e aí publicaram esse trabalho agora em 2018 pela Biota Amazônica. Eu achei muito interessante assim, o trabalho. Então a gente vê que a etnobotânica não é de agora, e muito menos, né, a questão da alimentação. Né? Então o homem, para sobreviver, ele tem que se alimentar. Então, desde então, se trabalha com o quê? Descobrindo quais são as duas vertentes para que um homem possa sobreviver na natureza, né? Isso aí dos nossos antepassados, né? Na nossa ancestralidade. É justamente saber o que comer e saber o que é nocivo, o que não se pode comer. E é assim que a gente sabe hoje o que se pode comer ou não. E aí se investe mais ou menos. Então, assim, isso é um estudo de como as comunidades utilizam, né, esses alimentos, a parte que estuda isso da botânica, é a etnobotânica. Então, assim, esses estudos, eles sempre existiram, né? O termo punk, que surgiu, né, foi criado em 2008, né, com a Irani e o Knup, durante o doutorado dele, ele surgiu justamente para tentar abranger todas essas plantas que eram estudadas dentro da etnobotânica, ou para uso medicinal, ou planta que chamam medicinal, ou planta de uso tradicional. Qualquer tipo de uso que você faça para a planta, inclusive madeireiro, né, estudado dentro
da etnobotânica, né? Quais as plantas, quais as espécies que são utilizadas para fazer isso? Isso realmente, né, funciona, não funciona, é bom, não é? Então, assim, justamente a partir desses estudos é que a gente sabe o que a gente sabe hoje, né? Então, assim, esses estudos botânicos sempre existiram. O que que acontece? O que é legal do termo punk é que ele deu, assim, uma visibilidade maior para essas plantas na parte da alimentação, né, que, como eu falei, não são só as plantas alimentícias, dentro desse conceito do que é alimentação. Então, hoje em dia, muita gente fica dizendo, mas punk para mim não é novidade. Punk pode até não ser novidade, mas a gente tem que entender e tem que ver que realmente esse termo ele pegou de uma forma que já fez 10 anos e até hoje se fala, ainda é muito recente, se fala, tanto que a gente faz bastante palestra sobre isso para esclarecer essa questão das punk. Então, assim, é muito assim, a gente deve muito esse trabalho que o Knuth fez, e inclusive esse nome, né? Então, não tem discussão, assim, punk é incluído tudo que é planta que tem uso alimentício e que não é aproveitado ou que é subaproveitado, né? Por exemplo, até uma cenoura é subaproveitada, porque você aproveita a raiz e você dispensa, por exemplo, as folhas. Então, se ela engloba todo mundo, então ficou muito melhor, né? Então, assim, se a gente for observar, o que exatamente uma luta que vem de muitos anos. O que é legal hoje é que a gente tem que ver essa questão do boom, principalmente de vocês aí da gastronomia, virou meio de um tempo para cá, né? A gente está dizendo que está vivendo o tempo áureo, né? Da gastronomia. Então, assim, tem muita mídia em cima e junto com isso as punk foram. E isso é muito legal. As pessoas falam muito também, mas aí não é perigoso a questão da gourmetização das punk. Não, é muito legal. Semana passada mesmo, o colega colocou lá, é bom porque assim ela deixou de ser comida de pobre, porque tem muito preconceito. Porque o que as pessoas acham? Eu não vou comer mato porque mato as pessoas só comiam em época de escassez de alimento. Então as pessoas associam muito o que é comida de pobre, o que não é comida de pobre, entendeu? Comida é comida, né? Então, assim, tem mato muito melhor do que, por exemplo, algumas, por exemplo, hortaliças que não tem gosto de nada. Eu não quero nem ficar falando muito quem são as outras, porque senão parece que você não come as outras. Não, a ideia não é nem essa. O que eu acho legal dentro do conceito punk é exatamente essa democratização. É você incluir, né? Você somar. Elas vieram para somar com o que já tem. Você não precisa deixar de comer batata, desde que você não coma só batata, né? Só batata e tomate. Né? Então, assim, você tem que diversificar a alimentação. E, por exemplo, em uma crise dessa, aí acaba a batata, não tem como chegar a batata em Roraima. A gente mora aqui no extremo norte do Brasil, por exemplo. E aí? Né? Eu tenho uma trepadeira a gente tem aqui outros, em casa, né? que Outros me dá... carboidratos muito bons. Eu tenho uma trepadeira aqui em casa que me dá a caramoela. O pé de caramoela. Maravilhosa, então eu né? tenho mais ou menos umas 15 punk. Então aqui eu como, tem dia que eu como capuchinha, tem dia que eu como taioba, tem dia que eu como vildoega, tem dia que eu como peixinho com jambu, tem dia que vai a hora pronobis, vai a caramoela, entendeu? E assim vai a vinagreira, né? Mas olha só, a Cícera aqui, ela colocou, eu sou do Maranhão e lá nós sempre utilizamos as banquetas, só que nós não sabíamos o tamanho da importância que elas tinham dentro da alimentação. Uhum. O Maranhão, assim, é muito interessante, né? Porque é um estado que abrange, assim, os principais biomas do país. A gente tem no Maranhão Cerrado, Amazônia, Caatinga, além das faixas litorâneas e das restingas. Então, lá tem uma diversidade incrível, né? Eu vou lançar agora um artigo sobre essa questão das punk no Maranhão. E, assim, me deu trabalho, porque a lista é grande, sabe? Lá tem muita coisa, justamente por conta dessa complexidade dos biomas. E o que é legal no Maranhão, que assim me deixa assim muito encantada, não só porque minha família mora lá, mas é porque você chega nos supermercados do Maranhão e você vê muita coisa que a gente chama de punk. Não tudo, mas a gente vê muita coisa, principalmente eles valorizam muito a questão
das plantas que são regionalizadas nos pratos regionais. E aí entra também dentro do conceito de punk justamente por isso, porque você regionalizar também uma planta não é muito legal, porque você só regionalizar, você comer só daquela forma. Né? Imagina a infinidade de produtos que você tem a partir da vinagreira, que inclusive não é nossa, não é nativa, mas ela foi, né, naturalizada e assim, a gente tem uma colonização muito forte, né, que trouxe muita coisa, tanto da África como da Europa. Então, assim, a caramoela a gente mesmo que eu acabei de falar é uma, né? E o Maranhão, ele é bem interessante justamente nessa questão. Você vê no Maranhão muita planta nos pratos, mas de forma também bem caracterizada, bem regional. Ainda tem muita coisa que as pessoas ainda não levaram para os grandes centros, ou então se afastaram, mas eu ainda vejo que lá tem ainda uma cultura muito forte. O Pará e o Maranhão ainda tem uma cultura alimentar muito forte, que influencia bastante, você vai ver dentro dos restaurantes. Está todo mundo contaminado por sanduíche, por essas outras marcas que tem por aí, por processados, por industrializados, por ultraprocessados? Tá. Tanto está na cidade, e não se engane, como no campo. No interior. Não vamos pensar também que nada, a gente só come isso. Não é verdade. Né? Eu rodo esse Brasil inteiro, rodo muito Maranhão, conheço. E aqui, eu moro em Roraima. Né? Então, a gente tem comunidade indígena imensa aqui. Aí todo mundo pensa, o indígena ele come muita planta local. Não é verdade. Eu tenho meus vizinhos aqui do lado são indígenas, entendeu? Você não vai ver o pessoal comendo todo dia o que a gente tem de diversidade alimentar em termos botânicos, não, de planta, não. Muito pelo contrário, eu dou aula para indígenas também. Então a gente escuta muito, assim, professora, lá vem a senhora com seus matos, eu escuto isso, né? Das pessoas que deveriam, né, valorizar mais o que elas têm de melhor. Então está todo mundo contaminado. Né? Não adianta a gente pensar, o índio que valoriza mais essa questão da natureza, de estar lá e comer o que tem lá e gostar do que tem lá, é o índio que está mais isolado. Mas o índio que fica lá e cá, ele não gosta mais muito disso, não. O que eu conheço de gente aqui que detesta peixe, detesta banana, manga, também não são nossas, mas não gostam. Querem outras coisas, ou então só come churrasco, não sei o quê. Não que ninguém... Eu também como carne, não tem essa não, como de tudo. Não é moda. Mas por que a gente vai deixar de ter uma alimentação mais saudável, né? Para você... É a questão da industrialização, isso também não é de agora, né? Desde a época da industrialização, a história já conta, o homem foi meio que se afastando. É porque é da roça? Não, não é porque é da roça, não. Porque eu, por exemplo, eu não fui criada na roça. Né? É uma questão mesmo de você passar, e a gente vai até entrar nessa questão, né? Na questão da educação também. Né? Então, assim, se a gente não levar isso, se a gente não levar isso de uma forma que as pessoas conheçam desde criança, que valorizem, né, essa alimentação, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Né? Então, assim, você já tinha me perguntado, eu estou até adiantando aqui uma das perguntas que tu me fez, que foi justamente com relação a essa questão das punk na educação. Bom, e aí, voltando para o conceito punk, então, tudo que é planta, que é subutilizada ou negligenciada e que não é produzida de uma forma regular, que a gente veja no supermercado, na merenda escolar, né, nos restaurantes, é incluído dentro do grupo, né, das plantas alimentícias não convencionais. Mas o buriti não é convencional, não é punk porque a gente tem muito buriti aqui. Sim, a gente tem muito buriti aqui. Ontem eu estou fazendo uma pesquisa junto com uma amiga da Embrapa aqui e a gente estava fazendo uns testes com buriti e as pessoas estavam reclamando que elas não acham polpa para vender de buriti aqui. Como? É um absurdo, é inadmissível você morar numa região que só tem buriti, né? Que é só buriti, absurdo, né? E você não encontra polpa aqui fácil de buriti, não. É impressionante. Se eu quiser camo-camo,
né? Tá na época, eu que pegue um barco e vá lá para a beira do rio. Porque eu não vou encontrar em lugar nenhum para vender. Minto, tem. Tem uma casa aqui de produtos naturais que vende camu-camu em pó, que vem de São Paulo. E deve ser do Instituto Atala, né, não? E assim, a gente fica assim, pensando, como que pode, né? A gente está em um local, aqui tem muito buriti, tem muito caçari, mas se eu quiser que eu me contente com a banana, que está lá no supermercado, é a laranja, porque eu não vou achar buriti. Muito menos o camu-camu. Se eu não acho buriti, tu imagina o camu-camu. Se eu quiser que compre em pó. Você aqui em Goiás, em lugar nenhum, você vai achar pimenta rabo de macaco. Mas se você for lá no Mercado Municipal de Pinheiros, em São Paulo, você acha. Né? Então, assim, são essas questões que a gente... Isso, é brincadeira. Então, essas questões me incomodavam demais. Aí eu disse, gente, alguém tem que arregaçar as mangas e começar a falar por isso aí. Eu acho que é por isso que me chamam para falar em tantos locais, né? Então, assim, para você valorizar o que você tem em cada local, pelo menos, né? Se não for na alimentação, vai ser aonde, gente? Porque, assim, a prioridade é a alimentação. Foi uma coisa que eu aprendi na época do doutorado com o Dr. Kaori, que foi meu orientador, e ele é especialista justamente com botânica econômica, né? Pupunha e caçari, que é o mesmo camu-camu. Ele dizia assim, Maed, o principal de uma planta se ela tiver potencial para alimentação, esse tem que ser o pilar dela. Né? Nunca vai ser assim, por exemplo, porque eu fiz o doutorado pesquisando o inajá, mas para biocombustível. Só que o inajá ele tem um potencial alimentício incrível. Aí, quando eu estava terminando o doutorado, a gente conversou muito sobre isso. Ele disse, pois continue trabalhando com ele na alimentação, para a alimentação, porque essa é a prioridade. E eu nunca esqueci disso. E aí foi engraçado que são coincidências da vida. Aí depois eu comecei a trabalhar justamente, eu fui chamada, justamente porque eu tinha terminado o doutorado, disseram, você encaixa direitinho no curso de tecnologia de alimentos, porque você fez botânica, trabalhou com buriti, trabalhou com inajá, então pelo menos, né, essa questão do curso era agroindústria, só que aí eu fui para a alimentação. Encaixa direitinho e deu certo. E aí eu me lembrava muito disso. Eu estudei muito inajá, sabia de todos os potenciais do inajá, mas o objetivo era germinar para produzir para biocombustível. No entanto, ele tem um potencial alimentício incrível. O óleo, muito similar ao do babaçu, a amêndoa, só que eles são menores, né? Mas também tem uma produtividade enorme aqui em Roraima, tem bastante. Eu disse, por que não? Então eu tenho que trabalhar nessa área. O que adianta a gente ficar só tentando produzir alguma coisa para biocombustível e a gente mora aqui no extremo norte do Brasil, se nem o buriti a gente consegue colocar na mesa. Né? Então a ideia é colocar tudo isso que está aí na mesa. É isso mesmo. Aí deixa eu te perguntar um negócio. E outra coisa que colocaram aí, eu não sei se agora se foi assim, essa questão, gente, que a Maed falou do índio não querer comer, isso tem uma explicação fisiológica, tá? Uma fisiológica e bioquímica, que é o seguinte: quando você tem um alimento rico em açúcar e gordura, a liberação de dopamina, um hormônio de bem-estar, é muito maior. E aí você começa a viciar o seu... É isso mesmo. Você começa a viciar seu corpo de forma que, inconsciente, você olha para um alface, para uma salada, de forma diferente, porque você vai atrás de um hormônio que vai te dar bem-estar, tá? Então, por isso que você acaba, muitas vezes, partindo para um outro, mudando o seu hábito alimentar. Tá? Então, isso mas aí existe a via de mão dupla, né? Existe a via de mão dupla. A gente também consegue educar o nosso paladar. Aí você consegue também. Um pouquinho né? só de Então a gente tem que trabalhar para que a gente faça esse sentido inverso da alimentação. Inverso, isso aí. Isso aí. Entendeu? Porque se depender da mídia em geral, a gente só vai comer porcaria. Aí, ó, quero ver com você o seguinte. O que acha de conteúdos sobre a Frank no currículo da educação básica? Seria uma forma de retomar uma alimentação mais natural e regional? Pois é.
aí a gente vai cair nessa questão das políticas públicas, né? A gente vai entrar, como diz a Bela Gil, que vai estar, inclusive, agora no 3º Congresso Punk, né, com a gente lá, como uma das palestrantes, ela fala muito, comer é um ato político, né? Eu fico assim pensando, a gente tem que levar, né, as punk para dentro das escolas, eu vou falar até de uma experiência pessoal minha, mas a gente não tem punk nem na merenda escolar. Me diz. Como é que a gente... Aqui, né? O que a gente vê? Aqui em volta aqui, nós estamos com um projeto numa escola. Pois é, então assim, a gente não vê... tem uma ou duas cidades do Brasil, acho que, se eu não me engano, ano passado teve uma cidade de São Paulo, que eu não recordo qual delas, que foi a primeira cidade a lançar cardápio punk na merenda escolar. Né? Muito legal isso. O que a gente tem? Um monte de projetinho de extensão pontual, né? São projetos pontuais. Né? A horta comunitária, é lindo, horta comunitária. Aí tu vai na horta comunitária, tu não vê. Tu vê... O que tu vê... Aliás, eu tenho até, assim... O caruru que nasce, vão lá e matam, né? Aí tu vai na horta comunitária, tem inclusive alface, né? E não é só isso também. Eu me lembro que assim que eu entrei na educação, eu comecei a trabalhar na educação ainda no Amazonas, né? Faz muito tempo isso. Eu me lembro que quando eu comecei a ministrar aula na educação do Amazonas, o castigo do aluno mal comportado era justamente ajudar na horta comunitária e a fazer o lanche e entregar nas bandejas, que lá eles serviam o lanche nas salas. Os alunos iam na sala com a bandeja e levavam, né, as cumbuquinhas, né, com o que era produzido a partir da horta escolar. Como é que você vai educar uma criança, né, um jovem, colocando a atividade principal, que deveria ser a atividade da escola, como castigo por mau comportamento? Como que você vai fazer uma criatura dessa valorizar a alimentação? Né? Aí eu vou voltar aqui. Eu tenho muito orgulho de falar. Eu estudei em Belém do Pará. Eu fui criada praticamente em Belém do Pará. Eu já saí de Belém do Pará, eu já tinha 20 anos de idade. Então, assim, em Belém do Pará, eu estudei numa escola chamada Escola Tenente Rego Barros. É uma escola militar que existe até hoje. Teve uma época até que quiseram acabar, uma escola militar da aeronáutica. Eu me lembro que a gente era disciplina. Não é projetinho para inglês ver, para fazer número. Era disciplina. A gente tinha várias disciplinas de artes práticas. Aí nós tínhamos técnicas agrícolas. Você podia ser quem você fosse. Você sabe como é que é militar, né? Eu sou filha de militar, não tem essa não. Militar tem que gostar de tudo. Aí, o que você fosse, você tinha que pegar na enxada, você tinha que pegar no gadane, você tinha que plantar, aquilo não era como castigo. Aquilo era disciplina. Assim como tinha educação física, tinha as técnicas agrícolas, tinha as técnicas industriais. Eu acho isso muito importante porque a gente está vivendo hoje. E isso é uma coisa que eu tenho, que eu disse, gente, onde eu andar eu vou falar isso. Todo mundo tem que saber fazer de tudo um pouco. Hoje em dia, um monte de gente aí ficou desesperado porque não tinha mais quem fizesse sua comida, não é? Quando foi tudo fechado. Tem uma frase que a Rita Lobo, que eu acompanho muito o pessoal da gastronomia, ela fala uma coisa muito interessante. Cozinhar é que nem ler e escrever. Todo mundo tem que saber fazer, né? E aí depois também tem a questão dos movimentos e dos preconceitos. Eu, para ser feminista, eu não posso cozinhar nem entrar na cozinha. As pessoas, elas casam uma coisa com a outra que não tem nada a ver. Né? Então, assim, nessa época eu me lembro, eu não sei como é que foi quando você estudou nessa época, mas assim, eu me lembro que antes as escolas investiam muito nisso ainda. Hoje em dia já tiraram tudo isso. Né? Então a gente tinha artes práticas, que era aí incluído disso, artes industriais. Se me colocar para fazer uma extensão, eu faço. Se me colocar para pegar uma chave de fenda numa tomada, eu sei tirar lá sem quem é positivo e quem é negativo. Né? A gente fazia serralheria, a gente costurava. Aí tinha aula, era artes, aí tinha aula de nutrição. A aula de nutrição era justamente para aprender tudo sobre alimento. E olha só, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Né? E aí isso um dia, isso fica para o resto da vida. Isso fica para a nossa sobrevivência. Né? Então, assim,
Saber o que você come, saber o que é um alimento, saber a origem dos alimentos. Hoje em dia as pessoas estão tendo que fazer projeto para ensinar para uma criança a origem dos alimentos. Por quê? Porque isso não está na escola. Não. E os livros didáticos não tem nada nosso. Eu não entendo por que as coisas foram desaparecendo, foi ficando tanto flu-flu em cima, pedagógico, em cima da educação, e as pessoas não sabem o básico, que é sobreviver. Porque, na verdade, não sabem sobreviver, não conseguem pegar uma agulha e costurar uma máscara. Você Ficou não tem todo mundo aí. Você não tem uma educação para a sociedade, uma formação de sociedade, né? Você tem uma educação para passar num processo seletivo, no Enem. Pronto. Exatamente. Então é a mesma coisa. Isso. Muita coisa é meio folclórico, né? Tudo é muito bonito. É muito bonito, mas ninguém pode colocar a mão na massa. Não, né? Então, assim, é uma geração que eu digo, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Porque ninguém pode mais nem falar, né? Tudo que fala hoje em dia já vira confusão, imagina. Então, assim, como que você educa uma criança dessa forma? Né? Então, eu acho que a educação ela tem que ser repensada. Aí tentam buscar alguma coisa, né, resgatar alguma coisa, mas, na verdade, no fim das contas, só mudam os nomes. Continua sempre tudo do mesmo jeito, do jeito que está. Ontem mesmo eu estava numa formação sobre, estão querendo colocar a vivência de vida, não sei o que. Sim, vivência de vida tem que começar lá na... vivência de vida não, é projeto de vida. Projeto de vida. Vamos colocar isso lá na educação básica, que foi, né, a pergunta que você fez. Como colocar? Devia ser disciplina, devia ser o trivial, o dia a dia. Não precisa a gente ter que estar fazendo um monte de projeto para poder fazer uma criança entender a origem de um alimento, por exemplo. Né? Então, assim, já deveria estar na escola. Não, né? E outra coisa, você tem grande parte dos materiais didáticos, eles são de empresa, tipo objetivo, dinâmico, né? Tem essas franquias, né? Modo dizer assim. Então, por exemplo, a minha filha estudou em Goiás com um livro que tinha toda a natureza, fauna, flora do Paraná. Porque a empresa da editora do livro, tudo, era lá. Aí eu falei, quando eu peguei aquilo para ajudar ela, eu falei assim, meu Deus do céu, minha filha mora em Goiás. Por que ela deveria saber das coisas do Paraná? Pode até saber, claro. Mas o que tem de Goiás aqui? Nada. Nada. Pois é, é isso que eu queria resgatar. Não tinha nada do Cerrado brasileiro. Nada. Aí aquilo eu achei um absurdo, mas. Então, assim, você estuda tudo do Paraná e você morando em Goiás. E se você no ensino fundamental 1, entendeu? Complicado. Sem lógica. Então, essas coisas, assim, é o que faz a gente arregaçar as mangas e tentar fazer de pouquinho em pouquinho. E esse mesmo material didático, com certeza, chega numa escola em Roraima. Com certeza. Com certeza, é o mesmo. Porque se for uma distribuição, né? Então, assim, que venha do governo, por exemplo, federal, vai chegar para todo mundo. Né? Então, é complicado. Então, eu acho assim, que isso aí, na educação já deveria, aliás, não deveria nunca ter saído. Porque se quando eu fiz a educação básica, eu tive isso dentro da minha escola, e agradeço até hoje, e acho uma pena meus filhos não terem tido isso. Né? Hoje, assim, se você não ensinar em casa os seus filhos, eles vão crescer, eles vão ficar dependendo da lanchonete para comer, porque eles não vão saber fazer nada. Então, isso vem muito também da educação familiar e da escola. Né? Então, assim, muita coisa do que eu sei hoje, eu falei isso já em outras lives aqui, eu sei também de coisas que meu pai fazia eu conhecer. Eu morava em capital, nunca morei, eu não preciso morar na roça para eu valorizar o alimento. Eu preciso ter uma educação adequada, né? A roça é maravilhosa, eu acho que eu sou tão apaixonada, eu tenho vontade, né, até de morar e tudo mais. Mas, assim, se você tiver uma educação preocupada, né, em te colocar realmente o teu projeto de vida para que tu nunca esqueça esse aprendizado e ele sirva para a tua vida, aí as coisas começam a funcionar. Ah, vai ter problema o menino pegar num gadanho e ciscar, a gente chama ciscar, né? Ali
os canteiros, né, para plantar, isso não vai fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, isso vai fazer muito bem. Ontem eu peguei uma enxada aqui, que eu não tem como eu contratar uma pessoa agora para cuidar do meu quintal. Eu peguei uma enxada de boa, fui lá, tirei o que eu queria tirar num localzinho, justamente para eu colocar umas punk por lá, que eu estou colocando, eu coloquei taioba, algumas coisas. Imagina! Se a pessoa é criada sem saber o que é isso, ela morre na hora que ela pegar. Meu pai diz muito isso. Hoje em dia o menino vê uma manga, ele diz o que é isso? Ele só come um tem muito. Não, ou seja, se você não trabalhar isso também dentro do âmbito familiar, vai ser difícil, né? A gente tentar resgatar isso. A gente tem que, apesar de ter vários grupos, vários projetos, eu até separei aqui umas imagens para vocês, ó. Algumas coisas que estão sendo feitas, né? Então, dentro dessa temática de tentar trazer, né, essas alimentícias não convencionais para a merenda escolar, para os supermercados, para as feiras, né? Então a gente tem que começar a fazer de um pouco para que isso aconteça, né? Então, assim, tem e também as políticas públicas são muito importantes. Tem um documento que o Amazonas lançou, se eu não me engano, em 2019, que era justamente dando apoio às pessoas que quisessem produzir punk, né? Mas isso ficou muito no papel, pelo que eu perguntei para o pessoal de lá do Amazonas, ficou no papel. É maravilhoso, mas isso tem que ir para a prática, né? Ou seja, fazer com que realmente essas questões sejam duradouras, que elas realmente trabalhem em cima de incentivar o produtor rural a trabalhar, né, as não convencionais. Você quer que vá para a feira, você tem que começar a cobrar, né? Você tem que conhecer, você tem que experimentar. Então, um dos meus projetos, que está aqui essa imagem aqui do meio, que é o pessoal dos orgânicos aqui de Boa Vista, é justamente tentando levar alguns produtos do que eu faço, né, no laboratório, ou lá mesmo na feira, em conjunto com os alunos, para que as pessoas cheguem e experimentem. Eu coloco uma banquinha lá dia de sábado, né, não agora, né, parou tudo, né, agora não tem como. A gente colocava uma banquinha dia de sábado lá, que é o horário que funciona a feira orgânica, porque também não tem sentido eu não ir para uma feira orgânica, porque a gente também, né, a gente quer um alimento mais saudável. Então, a gente coloca uma banca, eu levo alguns produtos, aí cada um faz uma coisa. A gente faz uma torta de beldroega, com várias plantas que as pessoas nem sabiam, eu podia comer isso aqui, né? Por isso que tem muita novidade também. Tem algumas questões relacionadas a algumas plantas que são desconhecidas como alimento, principalmente medicinal e ornamental, né? Tem muita planta que é só utilizada como ornamental, mas que é também alimentícia, e tem muita medicinal que também pode ser usada como alimentícia. A erva de jabuti é uma, né? Então, assim, a gente leva para lá, as pessoas experimentam, para a gente começar a fazer as pessoas realmente entenderem que aquilo dali vai sair, porque você só colocar na feira e essas pessoas não experimentarem, não saberem que é bom, não adianta. Então a gente leva os produtos, né? E a gente puxa daqui, puxa dali, aí leva o curso, aí um produtor doa algum material, a Embrapa doa alguma coisa, aí a gente vai para o laboratório, a gente tira também do bolso, às vezes, e compra o açúcar para completar, faz os produtos, leva. O que a gente quer, o que eu gostaria era que acontecesse. E a gente tem visto algumas coisas, né, alguns grupos. Quando eu vou nos locais, eu estou mostrando aqui na imagem, aqui. Isso aqui é uma senhora lá em Belém, tá, numa feira de cultura alimentar, Dona Antônia, que ela vende várias plantas, né, que a gente chama de punk lá. Aí o pessoal, mas aqui no Pará não existe punk. Não, não é verdade, porque eu ando muito também em Belém do Pará. A gente vê no supermercado as regionalizadas, as regionais, o jambu, né, a folha da maniva, mas lá na feira tem um cantinho. Se você quiser uma taioba, você não vai encontrar dentro do supermercado em Belém do Pará. Né? Se você quiser, pelo menos no na principal rede de supermercado lá de Belém, que eu frequento, quando eu vou, eu tenho família lá também, e fica em frente à minha casa, a maior rede de supermercado, eu nunca vi uma taioba lá. Então não é assim, tem na região, mas não tem no supermercado. Então assim, mas lá no interior, é exatamente isso que caracteriza uma planta. Se ela é utilizada só pelas comunidades, só lá no interior, ela é punk. Né? E as regionalizadas também, porque você só vai ver o jambu no tacacá.
A gastronomia entrou brilhantemente nessa história, com tudo, para justamente tentar diversificar isso aí. Colocar todos esses produtos em outros pratos. Eu vejo pratos que você faz, assim, maravilhosos. Você fez um dia desse, um com cagaita, que eu ainda não experimentei. Nossa, para mim é a melhor fruta do Brasil. Então, aí assim, é preciso justamente que se use, que se faça, que cada um faça a sua parte para que aconteça. Aí o que eu faço aqui? Eu tento agroindustrializar alguns produtos, né? Tipo assim, trabalhar com cascas, com aproveitamento e trabalhar também com algumas plantas que as pessoas nem imaginavam que poderia, por exemplo, substituir ou ficar mesmo para sempre. Picles, por exemplo, de beldroeg eu faço. Picles é a coisa mais boba de se fazer. Né? E por que eu vou ficar fazendo só picles de pepino na agroindústria se eu tenho um monte de beldroega? Aí eu até... Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é aquele pepininho, Coccinia grandis, aquele pepininho que dá na cerca. Eu não sei se... Acho que aí tem, sim. Coccinia grandis, é uma cucurbitácea. Esse daqui eu fiz lá na agroindústria. Eu faço, levo para a feira e faço as pessoas provarem. Por que eu tenho que usar o outro pepino se eu tenho isso daqui no mato, assim, que ninguém tá nem aí para ele, né? Aí eu venho trabalhando desde 2014, né, com esses projetos nas feiras, bem legal, tem alguns parceiros aqui, e a gente já tem visto alguma coisa, assim, porque eu acho que é um pouco o que eu tenho visto é um meio que consequência de tudo isso. Porque aí tem muita coisa que vai para a mídia, a gente fala muita coisa e isso de alguma forma chega, né? E aí eu conheço muita gente, faço amizade com os feirantes até para que eles levem. E esse ano, antes da pandemia, eu cheguei aí numa feira aqui e eu encontrei, você acredita? Esse pepino para vender, encontrei maracujá do mato, coisas que eu achava fácil no mercado lá em Manaus, não pepino, mas assim, os frutos nativos da região do Amazonas você encontra no mercado em Manaus, no mercado central lá, o principal. Lá eu já estive lá. Lá você encontra, inclusive Maringá você encontra lá para vender. Aqui em Roraima você não encontra nada disso assim fácil, não. No entanto, no início do ano, assim, eu fiquei super feliz quando eu cheguei numa feira tradicional, não era uma feira orgânica, e eu vi lá maracujá do mato para vender. A pupunha aqui o pessoal já vende. Normalmente encontrei o pepino. 3 minutos. É muita coisa. A última pergunta, deixa eu ver que tu fizeste aqui. Aí, ó. Foi o dia que eu fui. Isso aqui foi no início do ano lá na feira, ó. Olha que maravilha, que coisa linda isso, né? Chega, tava colorido, né? Aí eu queria ver aqui com você. É um projeto legal em São Paulo, né? E a última pergunta que você queria fazer, para quem a gente já falou. Era qual sua visão agronegócio, né? O agronegócio versus a produção familiar, principalmente a agroecologia no Brasil. Pois é, valorização, política pública, né? Políticas públicas, arregaçar as mangas para os professores, os pesquisadores que trabalham com isso, para isso não ficar só na teoria. Né? Eu vou para a cozinha, eu faço, eu vou para a feira, eu levo, eu conheço o feirante, eu conheço o produtor, eu vou atrás. Né? Então, assim, faço projeto, coloco eles para que a gente divulgue esses trabalhos, para que a gente arregace as mangas. Tem que ter vontade de fazer. Né? Não adianta a gente só ficar dizendo que é bonito, ficar falando e a gente não arregaçar as mangas. Como eu vejo que você faz aí, várias ações, muito legal. É isso que é preciso. E cobrar. Cobrar principalmente dos órgãos responsáveis, né, para que tudo isso aconteça. Agora no segundo semestre eu consegui, essa pandemia, a única coisa que ela teve que em relação a te largar dentro de casa é que você, tipo assim, tira das gavetas os projetos, né? Então, Verdade. Então o que acontece? No segundo semestre já sai a publicação, se não me engano vai ser em novembro, que é Punks na Cozinha Vegana. Tá? Então são... Você é vegano, né? Transição. Mas não é fácil. Não é fácil. Vou ser sincera a você. Eu sou bastante onívora. Eu como de tudo, mas eu procuro incluir o máximo que eu posso. Estou tentando. Mas aí o que acontece? Dentro desse projeto, você querer fazer algo, tipo assim, cara, eu preciso fazer algo que eu consiga comer. E aí, cara, foi um projeto que acabou
virando um livro bem legal, tem um referencial teórico bem bacana, faz uma boa crítica à forma como é que é conduzido a monocultura no Brasil.